Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne. Estamos retomando, e retornando as palestras públicas de sábado, alto, agora presencial. Fale um pouco alto. Esse é o nosso primeiro sábado que estamos aqui juntos, presencialmente. E ao mesmo tempo estaremos fazendo aqui a transmissão ao vivo, da palestra. Então é com muita alegria, gratidão por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, em nome do nosso Mestre amado Jesus Cristo e da doutrina espírita cristã. Então hoje teremos uma palestra com o título Perdão, como está aqui projetado. Antes teremos comentários iniciais, mas queremos também aproveitar a oportunidade para lembrar que as atividades do Monte Alverne estão retornando. Então, o estudo de segunda-feira à noite está acontecendo aqui neste auditório, no estudo da obra André Luiz. Na terça-feira o Anel de Luz está aberto, também recebendo as pessoas que aqui vêm. Na quarta-feira o tratamento de cura mediúnica está acontecendo à distância. As inscrições ainda não recomeçaram ao sábado à noite, depois da palestra, mas temos recebido os nomes de pessoas que estão precisando, esses nomes estão sendo citados e o trabalho está acontecendo à distância. Quinta-feira também o trabalho já está aberto, está aberto o trabalho de quinta-noite, às 8 horas, então esse trabalho também... Farmácia também não. A farmácia na terça-feira também. Eu esqueci que eu estou sem o microfone. Então, terça-feira à noite, junto com o Anel de Luz, temos a farmácia, que está aberta atendendo a comunidade. E sábado, também de manhã, a farmácia voltou a atender as pessoas, assim como o bazar e o trabalho de passe também voltou. Então, praticamente todas as atividades. Foi? A yoga. Também foram retomadas as aulas de yoga ou de yoga ao sábado de manhã, Ok. Então é isso. Então, para dar início aos trabalhos dessa noite, a gente convida nosso amigo e irmão Giovan para fazer a prece inicial. Vamos ali, fale alto. Vai. Então vamos elevar nossos pensamentos ao céu e mais uma vez reunidos em nome de Jesus, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos voltando a esta casa nas atividades presenciais, agradecer por toda a assistência que temos recebido nesta época difícil, da assistência da espiritualidade superior, que tem atendido os nossos pedidos e as preces de todos os frequentadores desta casa. Que Jesus e os mentores desta casa continue dando assistência para todos nós que necessitamos do amparo e da assistência de Jesus e dos seus emissários que estão presentes em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que possa proteger e orientar o nosso irmão que irá fazer a palestra da noite, de forma que tudo transcorra conforme a vontade do nosso Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. E assim seja. Então, convidaremos agora aqui nosso amigo e irmão Sérgio para fazer o comentário inicial da noite. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne e aqueles que estão nos assistindo em suas casas também. Nosso abraço fraterno. Vamos tecer alguns comentários de uma passagem do livro Notícias do Cristo, com a psicografia de Ariston.
capítulo 29, sinal. Homem cego, maltrapilho, seguido pelas ruas, guiado por um cão. De repente alguém diz: este mendigo foi um grande criminoso, levou vida de terríveis desativos. Hoje sofre merecidamente entre fome, dores, cegueira e humilhações. Vive sob o guante da lei kármica, de modo que não se pode fazer coisa alguma a seu benefício. Em seguida, outro observador assinala: esta criatura, vivendo na luz da proteção divina, em experiências difíceis, mas reeducativas, desfruta inclusive da oportunidade de ter como companheiro inseparável um cão amigo. Isso não será um sinal da misericórdia de Deus? De minha parte, também reconheço o dever de ajudá-lo no que for possível. Nos remete à parábola do bom samaritano, né, meus irmãos? Onde aquele viajante encontrou com o seu semelhante caído na estrada e não se preocupou em detalhes, quais sejam a procedência, aquelas castas que tinha na época, né? Fariseu, publicano. Não, ele simplesmente foi e ajudou. Por quê? Ele já havia compreendido a maior lei que nós vamos ter para nos guiar, que é a lei do amor ao próximo, como a nós mesmos. Então, sempre que alguém precisar de um auxílio, de uma palavra amiga, ou mesmo algo material, se estiver ao nosso alcance, vamos procurar ajudar, meus irmãos. Se nós não pudermos ajudar naquele momento, vamos ver se alguém ali do nosso círculo de amizade, se algum irmão pode ajudar também aquelas pessoas, ou aquele irmão que está necessitado. Porque todos nós somos necessitados. Todos nós estamos no mesmo barco, como popularmente se diz, e uma mão que se estende hoje para um dos nossos semelhantes, amanhã ela pode servir para nos reerguer diante da nossa prova, do nosso teste. Então, que Jesus abençoe a nossa noite, deixando esse ensinamento: ajudar ao próximo, ajudar a quem quer que seja, dentro das nossas condições, e mesmo à distância, meus irmãos, façamos uso da oração, da prece, para que nós sejamos participantes desta obra divina. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Antônio Borges. Boa noite a todos aqui presentes, as pessoas que estão assistindo em casa. E hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre o perdão. Esse evento da vida que todos buscam aprender, aplicar, mas é tão difícil. E que os ensinamentos de Cristo trazem, assim, largamente, muitas vezes, em muitas ocasiões. Tá certo? Pois é, o perdão no nosso nível, que temos dificuldade, é a forma de amar ao próximo como ele é, e amar ao próximo como amamos a nós mesmos, tais como somos. Então, vamos fazer algumas reflexões acerca do perdão. Eu acho que... Deixa eu passar aqui o slide. Vamos ver, perdão. O perdão é a antítese do julgamento, da condenação e do apenamento. É o contrário do julgamento. É o contrário da condenação. Porque
no nosso nível, de modo geral, a gente é muito cruel. A gente nem julga, a gente condena. Porque quem é julgado ainda tem direito a defesas. Ainda tem direito a se posicionar e a gente sentencia. Fulano é assim, Beltrano é assado. Ainda é um dos nossos pontos fracos. Então, perdoar é não julgar, é não condenar, é não impor uma pena. Perdão é mais do que não penalizar fisicamente. Perdão é o que Cristo ensinou na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a gente vai discutir isso aqui e perceber que realmente a gente adota nossas atitudes diante da vida conforme nosso entendimento. A gente agride, e se a gente for conversar ou com o nosso próprio entendimento ou com um agressor sendo outra pessoa, está cheio de razão, acha-se que era para agredir mesmo, fez a coisa certa. Não sabendo que quem praticou o ato que não está sendo perdoado, praticou conforme seus entendimentos, praticou conforme entendia que era certo, mas na verdade não sabe o que faz, tal como fizeram com Jesus. Aquelas pessoas, aqueles carrascos, aqueles que estavam lá, né? Porque a gente vem reencarnando, nós não sabemos quem estava lá nem quem não estava. Não é um momento, não é interessante saber, não precisa. Porém, não sabia o que estava fazendo, porque diante de si mesmo, achava que estava fazendo a coisa mais correta do mundo. Era o que tinha que fazer, estava convencido disso. Não sabe o que faz. É igual uma criança. Uma criança que está ali, está o adulto, a criança brincando, sei lá, com água, molha o adulto. Suja. Não sabe, ele não faz, ali não é uma agressão. Então, como é que a gente faz? Pô, pega aqui o menino, por favor, e tal. O adulto, a criança, você é feio, você é isso. Não sabe, é criança. A gente consegue notar essa diferença quando se trata da criança e do adulto encarnado. Da criança física, da criança que biologicamente naquela vida ainda não cresceu. Mas no fundo, diante da vida ainda somos todos crianças. Ainda não sabemos, não. Nós fazemos as bobagens que fazemos porque não sabemos, ainda não temos maturidade. E só vamos aprender vivendo, dando errado, buscando acertar. Porque enquanto não viver a experiência, a gente não sabe o que está fazendo, tal como aconteceu com aqueles que condenaram e crucificaram Jesus. Só que o mestre já tem outro entendimento. A gente vai ver lá adiante, né? Já é bem diferente o posicionamento psicológico dele. Veja só, o costume cristão, nós que somos cristãos, mesmo aqui nós estamos no ambiente de uma abordagem espírita, que fala nossa abordagem cristã fala do espírito. Já tem uma outra forma de falar, mas sempre mantendo fiel, sempre trazendo a verdade de Cristo, sendo reinterpretada, vista com um alcance maior, aplicada de forma mais sutil, mais elevada, mas é cristão. Como as outras nossas religiões cristãs. Então, no nosso meio, mesmo quem não é cristão, sabe do Pai Nosso. E nós cristãos, usamos muito esse aqui, ó. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E muitas vezes a gente faz a oração no automatismo. Claro, com o coração aberto. Numa súplica de alcance de uma sintonia mais sublime. De uma proteção. Outros pedem saúde, pedem os diversos
pedido, súplica, alcance, sabe? Perceber-se vinculado a Deus e à verdade de Cristo. Mas veja só, quando a gente faz a oração, com toda essa intenção, a gente tem um texto que a gente fala. Não é por automatismo. E aí, será que a gente faz isso? Que a gente perdoa? Assim, sabe? Que a gente quer que Deus perdoe as nossas faltas, então compreenda, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Quantas vezes a gente usa 2 pesos, 2 medidas dentro da nossa fraqueza? Que perdoar não é fácil, não. Perdoar é muito difícil. Esse é um tema que vem sendo falado, batido, trabalhado desde quando? Assim, com essa estrutura, há 2000 anos. Certamente não surgiu aqui. Em outras civilizações é bem mais distante. Mas vamos conversar um pouco para a gente fazer alguma reflexão de como fazer para perdoar. Não que haja uma receita, sabe? Mas um entendimento, um olhar para dentro da gente mesmo. O que eu faço? Eu quero, porque todos que estamos aqui estudando, ouvindo, e já ouvimos muitas vezes, isso aqui é um tema recorrente, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão aqui presentes, pois realmente eu desejo perdoar. Mas como perdoar? Como me desarmar num mundo tão agressivo? A gente vai conversar um pouco. E nós estamos numa casa cujo patrono é Francisco de Assis. Também mas inúmeras vezes, a gente, num cântico, se não for num cântico de voz alta, pelo menos de coração, a gente está falando essas coisas aqui, ó. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Veja, que eu volto a falar, a gente precisa observar para sempre que, na medida do possível, a gente ir perdendo o automatismo da oração. Mas é um processo de amadurecimento, vamos com calma, mas vamos ter isso em mente ou ter isso como propósito. Porque a gente diz assim, fazer de mim instrumento de vossa paz. Se eu não perdoo, eu não estou em paz, pelo menos comigo mesmo e com aquele que eu elegi como meu agressor. Quando eu não vingo, que já é uma perpetuação da violência. É justamente o contrário, é a antítese da paz, que a gente fala tanto. Aqui na casa de Francisco de Assis, e em todo, sabe, Francisco de Assis e essa música dele, essa letra é fantástica, é o Brasil todo, todos nós sempre temos, assim, repetindo, etc. Onde houver ódio, que leva o amor. Isso é o quê? Perdoar. Mas veja só, eu me lembro que Aristão conversava comigo que assim, a gente pede assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E ele falava assim, Senhor, que eu me faça, que eu me construa, que eu me constitua instrumento da vossa paz, porque é o nosso livre-arbítrio, é uma atitude nossa. Cristo não vai se pegar e fabricar a gente, Ele vai dar instrumentos, inspiração, intuição, mas cabe a gente buscar, sintonizar e querer ser instrumento dessa paz. Ele não vai fazer a gente instrumento da nossa paz. Aristão falava sempre isso. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Está aí. Quer dizer, a oração de Francisco de Assis fala sobre o quê? O principal tema da oração é o perdão, é a paz, é a não violência. É ver o próximo como irmão, de verdade. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E aí, mais adiante, né, tem um texto aqui no meio, ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Porque é outra dificuldade do perdão, é que a gente se posiciona querendo ser compreendido, querendo ter razão para tudo. Você sabe? Se posiciona porque a injustiça, o que fizeram, etc, etc. Mas
Sim, e para compreender. Compreender que o outro não sabe o que faz. Compreender que o outro faz uma bobagem achando que está fazendo a coisa mais certa do mundo. Compreender que ele encontra razões para fazer. Compreender que o cara... Quer dizer, é muito difícil realmente, mas é nosso papel, a gente está aqui para isso. Que o cara roubou a nossa casa e para ele não teve oportunidade de trabalho e ele está certo em roubar, que ele não vai deixar a família dele passar fome. Sei lá, uma coisa desse tipo. É a verdade dele, ele faz baseado naquilo que ele compreende como certo. E a gente não compreende. A gente se arma, não para fazer justiça, mas como justiceiro. Quem faz e quem sabe o que o outro precisa é Deus, não somos nós. Para estar julgando, para não compreender. Amar que ser amado. Será que é isso mesmo? A gente quer ser amado em vez de amar. Pois é dando o que se recebe, é dando amor, é dando perdão, é amando que se é amado. É dando amor que se recebe amor. E é perdoando que se é perdoado. Se não, como a gente vai receber sem doar? A gente tem direito a tudo? A gente envenena os corações? Alguém faz algo com a gente que nos contraria, que a gente tem raiva e a gente leva aquilo para o dia a dia, alimentando a mente processando aquilo como se fosse uma tremenda injustiça, e vai dar raiva, aquilo vai potencializando e vai se transformando em ódio, e transforma em cólera e vai aumentando, sabe? E muitas vezes a gente se pega, até quem já não é mais afeito, já adiantou um pouco no passo da vida e já não é mais afeito a cometer violência pelas próprias mãos, mas quantas vezes constrói na mente, sabe? Desejo que aquela pessoa ocorra isso, ocorra aquilo, ocorra não sei o quê, tá certo? A gente não perpetua o ato, mas o impulso é o mesmo, de vingança, de justiceiro, de prejudicar uma pessoa que não sabe o que faz, ou então faz entendendo pelas próprias convicções que está fazendo tudo certo. Esses dois momentos de reflexão, do Pai Nosso e da oração de São Francisco, eles põem a gente diante da gente mesmo. Porque diante de Deus a gente fala uma coisa. E no dia a dia da nossa vida, a gente se contradiz. A gente faz outra coisa. Vamos lá. O perdão está contido nos mais diversos textos. Porque, como o Sérgio falou aqui, assim, qual é o objetivo? Qual é o propósito da evolução? O que é que a gente está aqui para fazer, para aprender aqui na Terra? Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, se harmonizar com a obra de Deus, tudo que Deus faz está certo, tudo é de Deus. E ao próximo como a gente mesmo. Então, qual a finalidade da encarnação? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. E o texto segue mais um pouco, e está no Livro dos Espíritos, a página 89. É a questão 132. Então veja, para alcançar essa perfeição, nós precisamos sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E aí, nossos companheiros de jornada terrena, as pessoas ou na família, ou vizinho, ou as pessoas na rua, nos impõem alguma vicissitude e a gente fica agoniado, pedindo a Deus que negócio que está acontecendo comigo.
Se Deus é a causa primária de todas as coisas, Ele é a causa, Ele é que põe todas as vicissitudes na nossa vida. Não há aqui ninguém órfão de Deus. Mesmo os ateus, mesmo as pessoas que estão cometendo ainda, infelizmente, as mais abomináveis grosserias da vida, estão sob a égide de Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. No seguinte termos, não é que Deus esteja aplaudindo a violência, não é que Deus esteja aplaudindo qualquer atitude que afaste o irmão do outro. Ele diz assim, aquilo está sendo necessário para quem está sofrendo, aquilo é revelador para quem pratica se mostra que é um agressor, que mostra que está destruindo a obra do todo, vai responder. Vai passar depois pela sua expiação. E a quem está recebendo a vicissitude, está passando pela sua expiação. Ah, minha esposa não me trata bem. Ah, meu marido não me trata bem. Ah, meu vizinho não sei. É vicissitude da vida. O problema não é o que acontece, é a agonia que causa na gente quando acontece, é a contrariedade. É querer que tudo esteja do jeito que a gente quer que esteja. A gente tem modelos que a gente acha a vida deveria ser assim, assim, e sai por aí botando defeito em tudo. Olha, tudo está a caminho da perfeição. Tudo. Então, tudo no ponto que se encontra nesse caminho está perfeito, está no lugar certo, da forma certa, na hora certa, com as pessoas certas. Nós não estamos falando de resignação, dizer eu quero sofrer, eu quero buscar sofrimento, eu me condenei. Não, não é isso. Nós estamos falando de maturidade, de compreensão, entendimento. E de não ser refém de qualquer coisa que lhe tira a paz. Ah, Beltrano falou e não me deu bom dia. Ah, pronto. Como não me dá? Ah, me olhou de cara feia. E para aí vai. Quer dizer, a pessoa passou um dia, passou... Não tem relevância. E a gente se destrói. E que fica sofrendo. Por quê? Porque nós queremos que o outro faça aquilo que a gente quer. Nós queremos dizer que o outro... E o outro vai fazer conforme ele quer, conforme ele sabe, conforme ele deseja. Não é assim de acordo com o que eu quero, no controle. Não vai acontecer isso. Só faz a gente sofrer. Só faz a gente, assim, não perdoar para não ser perdoado. Não dando, que também não vai receber. Porque não está preparado para receber. Não é que a vida seja assim, não é um plano do justiceiro. Você não dá, também não recebe. Não é isso. Não é isso, é porque não se faz merecedor. E nós temos aqui conforme nossas obras. Cada um de nós tem conforme nossas obras. Conforme o que faz. Conforme o que precisa. Com muita precisão, com muita exatidão. Não tem nada fora do lugar. Então, voltando, mesmo aqui, qual a finalidade da encarnação? As vicissitudes estão aí. Então não existe, o não perdoar é bobagem, é fraqueza da gente. É carregar o outro com a gente, sem necessidade, com maus sentimentos, e vai atraindo novas confusões, e a vida vira um pandemônio de cabeça para baixo, porque a nossa mente fica ocupada só com confusão, não limpa, para que perceba. Sim, nós não estamos dizendo assim, se subjugar, se submeter. Nós estamos falando assim, de amadurecer. Nem também se sobrepor, se impor. Se pôr. Eu não sou pior que ninguém, mas não sou melhor que ninguém. Eu sou igual a todos. No sentido de que eu estou inserido, como todos, na obra do Pai.
minha diferença, eu tenho uma aparência, Sérgio tem outra, Van tem outra, vocês têm outra, Isa, cada um tem, mas essa desigualdade, essas diferenças não nos tornam desiguais na obra do Pai. E o Pai, Deus, é justiça. Mereceu, recebe. Precisou, recebe. Aquela que também tem uma máxima que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, Ele vai dar também a vicissitude conforme nós suportamos e somos capazes de aprender com ela. Porque é justiça. Ele tanto dá a vicissitude quanto as benesses, a misericórdia, a oportunidade que fizermos merecedores. Volto a repetir, é justiça perfeita. Justiça perfeita. O que temos, que Deus nos dá é porque nos fizemos merecedores. Isso de dor e também de benefício, de alegria e felicidade. Nos fizemos merecedores. Tá certo? Por isso que perdoar para ser perdoado. Compreender para ser compreendido. Amar para ser amado. Olha aqui outro ponto que aparece o perdão. Na questão do Livro dos Espíritos, questão 886. Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Eu grifei caridade porque sabe que caridade é um dos pilares do Espiritismo, da doutrina espírita. Assim, fora da caridade não há salvação. Todo espírita, por menos que algum frequentador conheça de citação, etc., essa todo mundo já ouviu. Fora da caridade não há salvação. Então, o que é caridade realmente, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né, das principais caridades, perdão das ofensas. Tá? Você vê que perdão é um dos pilares do amadurecimento da gente. Por que eu falo amadurecimento? Porque esses aprendizados, o aprendizado desses ensinamentos deixados pelo Cristo, é que vai fazer a gente amadurecer. Não é uma adesão só para que eu tenha uma identidade religiosa e seja recebido na porta do céu quando eu desencarnar, não. O que vai me fazer ser recebido na porta do céu, por assim dizer, vão ser as minhas atitudes e fruto do aprendizado com Cristo. Ele não falou para criar modismo, não. Cristo não tem isso. Foi para assim, se vocês quiserem amadurecer mais rapidamente, se quiserem compreender quais são as fórmulas, quais são os encaminhamentos da vida, sigam estas palavras. Que Kardec veio depois traduzir em miúdos, explicar melhor, etc. E a gente vai avançando aí, vai aprendendo, tá certo? Mas voltando. Então, o perdão, a benevolência, indulgência e perdão. Claro que tudo isso aqui tem o objetivo de amar ao próximo como a si mesmo, e a gente levar uma sopa, uma assistência, é uma forma da gente aprender a amar. Olha, não é assim, eu vou levar um material para alguém, uma caridade. Quem está ganhando sou eu, que preciso fazer isso para eu aprender a amar. Porque ele está passando o que é para passar. Não vamos ser cruel com isso, não vamos banalizar também, por favor. Tá? Vamos respeitar as dores das pessoas, não estou querendo colocar. Mas eu quero que entenda assim, eu tenho assim, digamos assim, o desejo de ajudar. Eu preciso me sentir bem. E alguém recebe de mim um prato de comida. Eu ganhei o dia. Para mim, eu preenchi minha vida.
Tá certo? Quem tem que agradecer sou eu. É porque se a gente não tomar cuidado, a gente raciocina as coisas do espírito semelhante ao que raciocina as coisas daqui, do dia a dia, da lógica da Terra, da lógica econômica. Quem dá algum bem é que tem o crédito. Mas voltando, sim, então é um ato nobre de caridade. Não vamos, porque não está aqui, não descaracteriza, não tira a significância, não tira a nobreza e a necessidade que temos de fazer. A necessidade que nós, espíritas, temos que fazer. Porque, veja bem, o que é que ele disse? Eu estou pegando nesse tema, eu vou voltar para o perdão, mas vou aproveitar nele aqui um pouco. Kardec disse assim, fora da caridade não há salvação. Se eu não fizer caridade, eu não vou conseguir aprender a amar. Não é salvação para quem recebeu a caridade, não, gente. É salvação para quem faz. Tá? Para a gente não se enganar com a interpretação assim, daqui, do modelo aqui da Terra. E aqui mais, né? Chegando Pedro a ele, ao Senhor, né, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7? Respondeu Jesus, não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Então, isso é um texto que realmente ele está em Mateus e é muito conhecido, né? Perdoar 70 vezes 7. Por que eu trago essa repetição desses textos todos? É para ver assim, a gente escuta tanto isso. Isso é dito, poxa, em várias oportunidades que são abordadas, onde são abordados o cristianismo. E a gente está tão longe de aprender ainda. A gente vai ter que ouvir tanto isso para poder a gente aprender a perdoar. Perdoai para que Deus, se fordes duro, exigente e inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça de que todos os dias atendeis necessidade de indulgência. Perdoai para que Deus os perdoe. Se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias, entendes aí, aqui eu errei, necessidade de indulgência. Isso aqui foi mais o que a gente discutiu, que é perdoando que se perdoa, senão não terá direito ao perdão. Mesmo o obsidiado, ele tem no obsessor alguém que não perdoou, que não foi perdoado. É o perdão que está aí. Tá certo? Não sai assim se vinculando à toa, se vinculando assim, achou bonitinho, vou obsidiar. Não, tem uma conexão, fruto do sentimento, da culpa de um e do ódio do outro. É uma proteção perdoar. É se desvincular, se desocupar. E como? Eu vou voltar a fazer um. Vamos lá. Voltando. Perdoar é não dar importância. É não valorizar tanto. É não ficar remoendo aquela dor, aquela contrariedade. É não achar que o outro é cruel. Também não é se submeter a agressões gratuitas, não é ficar subordinado a um algoz, achando que aquilo está bom. Aí já é um processo de imolação, já não é para isso também. De sujeição a situações. Não é isso, mas é um processo de amadurecimento que faz com que a gente perceba a realidade da vida como ela é, de forma natural, com esses embates, com essas dificuldades que a gente tem nas relações. Porque quando Jesus diz para perdoar, é porque nós todos formamos uma só família. Tudo bem que o ser, assim, o eu sou, eu existo sozinho, mas eu só aprendo, só faz sentido para mim no coletivo. Nós somos seres complementares. Não existiria, por exemplo, a família de um só, o centro espírita um só, uma igreja um só,
Uma cidade, não é. Nós somos seres complementares. Nós nos completamos para formar o todo. E isso também fica claro nos nossos sentimentos. Ficar sozinho, na solidão, isolado, é para poucos. É para muito poucos, não tem condição. É muito ruim, é doído. Ou então, ser desprezado. A gente sente por quê? Porque essa necessidade de contato, de agregação, de juntamento de família, tá ali na centelha divina da gente. Tá com a gente precisa disso. E será tão mais prazeroso, tão mais motivo de felicidade, quanto mais a gente perdoar, ou seja, quanto mais a gente não dá importância para as vicissitudes, para as coisas pequenas, sabendo que aquele que a gente elegeu como agressor, na verdade, é um irmão que está trazendo aquela lição que Deus permitiu que trouxesse. Nos excessos ele precisa ser punido, sim, nós não estamos falando de ausência de punição daqueles excessos, nós estamos falando, e a punição adequada, a punição na dose certa, na forma certa, para a pessoa certa, pelo motivo certo, é uma forma de educá-lo, de inibi-lo, de levar a dor. Nós estamos falando de sentimentos. Que nos excessos, nas agressões, passando da conta, que seja punido adequadamente, de forma justa, da forma correta. Mas o que Jesus diz é que não sintamos ódio, não alimentemos. Senão a gente vai se ocupar daquilo e vai atrair mais ódio. Vai até ficar doente, né? Como você falou, vai até ficar doente. André Luiz disse que é você beber veneno para o outro morrer. Certo? Odiar, desejar o mal, tá? Entender que aquela pessoa foi que complicou toda a sua vida. Não, tudo bem. Não, eu sei que o ordenamento divino, a minha vida pede isso, eu estou aqui para isso, porém, ele vai ser punido. Punido já que a agressão foi algo punível socialmente. E, felizmente, na medida a gente vai se educando, porque naturalmente vai avançando, e tem questões que a gente vai inibindo, porque vai tirando do nosso hábito. Uns amadurecem e outros são premidos por leis que vão surgindo, que elegem punições para aquilo. Coisas que porque é uma questão dela, coisa que a gente via com naturalidade antigamente, como, por exemplo, nós tivemos no Brasil, durante mais de 3 séculos, escravidão. Eu achava natural aquilo, era natural. Mas você acha que porque não existe escravo, existe um homem escravizado. Pegou o homem e se tornou ele escravo, submeteu, subjugou. E cria-se todo um modelo social que mantém aquilo, ele sem forma de sair daquilo. Tudo bem, que certamente, suponho que deva ter seus motivos espirituais, mas não é isso, não cabe a nós ficar elegendo motivo espiritual para um e para o outro. Certamente é uma posição muito desconfortável. E felizmente as pessoas nós vamos amadurecendo, já vamos achando aquilo que não é natural, uma parcela da sociedade vai, depois vem as leis, inibem, e hoje a gente, graças a Deus, acho que seria muito raro alguém admitir naturalmente escravo. Então, aquelas pessoas sofreram, era muito difícil perdoar. Não é fácil, é uma dor muito grande, e a gente vai amadurecendo, tá? Hoje, quando a gente fala de desigualdade, tá? Também já não é, hoje as coisas já são puníveis, não é como 40, 50 anos atrás, que era natural falar de pessoas das minorias, depreciar, como se diferença fosse uma coisa que tornasse uma subpessoa.
elege um modelo, esse é o modelo, e esse outro modelo não presta, é submodelo. Graças a Deus, hoje já tem uma parcela que não admite e tem leis para inibir aqueles. Então, a gente vai amadurecendo, tá certo? Agora, o nosso amadurecimento mesmo é no sentir. Amadurecer o sentimento. Tem vezes, tem períodos, tem pessoas, ou tem períodos da vida, que a gente está com a nossa psique toda congestionada de ódio de alguém que fez algo que a gente entende como, sabe, como algo abominável. E é uma questão de ponto de vista. Vamos supor, uma pessoa chega e me dá um tapa na cara. Tapão, com força, não é desse não, bem, fica tatuado assim os dedos. Gente, olha, eu tenho, culturalmente, para a pessoa, é algo assim, que é para a pessoa levar de volta, preferencialmente, uma surra que doa muito mais do que um simples tapa, não sei o quê, isso é bom. E o sentimento que nutre as pessoas, de um modo geral, na média. Mas vamos lá, raciocinar. Se eu encarar aquele tapa com alguém que movimentou uma mão, encontrou meu rosto, ardeu por um período, mas se eu não construir ódio, é muito difícil, por favor, gente, não estamos assim, ódio dentro de mim, aquilo vai passar, eu vou tocar a minha vida, eu não vou ficar pensando naquela pessoa o tempo todo, que deveria ter feito isso, deveria ter encontrado um cara mais forte ou mais novo, para dar um murro na cara, você sabe que não leva a nada. Falar assim, a gente admite até que seria razoável. Mas a gente, na nossa essência, não consegue ser do jeito que eu estou falando. Mesmo eu que estou falando aqui, não vou conseguir ser. Mas o que a gente pode fazer com a gente mesmo é diminuir na gradação. De 0 a 10, 10 eu vou agredir, vou cometer atos piores do que ele fez comigo. Se a minha raiva subir. Mas se sua raiva está de 0 a 10, 8... vamos baixando para 7,5, 6,9, vamos ao longo da vida, vamos aprendendo. Um dia a gente vai chegar a 0, a não sentir nada, a gente ainda não consegue, pelo menos a quase totalidade da população, ainda são vulneráveis a isso, porque nós vivemos num mundo ainda agressivo. Mas a gente pode baixar para 3, para 4, tem um incômodo, mas a vida segue. Não paralisa ali naquele ódio, se alimentando daquilo. Não fica ali pensando cegamente, sentindo. Porque é uma questão de sentir. Da leitura que a gente faz do evento que nos ocorre. Então, perdoar, aí eu fico vinculado àquela pessoa. Penso naquela pessoa, me lembro daquela pessoa, não posso ver, sabe? Fica ali ocupando, eu com tanta coisa para fazer. Tanta coisa para pensar, mesmo no ordenamento prático da vida, tanta coisa para tocar, e ali pensando naquele negócio ali. Perdoar é um ato de inteligência, é livrar-se, é ter liberdade. E eu quero repetir esse ponto, é pouco a pouco, é gradativo o aprendizado. Por isso que nós estamos aqui encarnando, porque é gradativo, é devagar. Não é algo que se faz automaticamente. Eu descobri como é e agora eu vou fazer, como se fosse uma fórmula. Porque a gente só... Agora, uma coisa é certa, a gente só aprende vivendo a situação. A gente só aprende refletindo depois. A gente só aprende olhando para a gente mesmo. Laborde, quanto de raiva você está tendo? Diminui isso, calma, rapaz. Calma, não é bem assim a vida. Não é inteligente você alimentar isso, carregar isso com você. Vamos supor até que você tenha até razão para poder não discutir comigo mesmo, mas é bobagem isso não vai lhe servir. Se alimente de outros elementos, se alimente de outras substâncias. Não fica andando com isso. Voltando. Tudo bem, o mundo ainda é muito hostil, por isso que a gente tem polícia, por isso que a gente tem um judiciário, justiça eu não sei, aí depende da visão, mas que a gente tem um judiciário para fazer os julgamentos, tá certo? Ainda é assim, porque a gente precisa, para conter a gente, infelizmente,
Bom, o Espiritismo vislumbra vislumbra e nos mostra, claro, né? Um mundo futuro que não está muito distante, um mundo já de regeneração, onde o nosso comportamento vai se pautar por outros modelos. Agora, veja só, conheça o que a gente, cada um da gente conheça o que sente, porque esse novo modelo é uma questão de sintonia, de harmonia, de serenidade, de compreensão das leis da vida, e Cristo traz elas. Não é assim, sabe? É criar uma potência de alma, ter força para viver, e dessa força aliada à inteligência, ser um construtor da vida, ser um agente de paz, ser um agente de prosperidade, de amor. Um exemplo. Cada um da gente tem responsabilidade por si mesmo para se tornar tal. Cada um. Um mais rapidamente, um mais lentamente, mas nós temos como fazer as nossas aferições pessoais e criar o compromisso de chegar no final dessa encarnação o melhor possível. Santidade é para poucos, mas eu não tenho o compromisso de ser santo, até porque eu não vou conseguir. Nos modelos assim de ser perfeito, não vou, está muito longe. Mas eu posso olhar para mim mesmo e ver quanto eu andei em relação ao meu ponto de partida. Cada um olha assim, eu vou me melhorar nisso, nos meus sentimentos, na minha antipatia em relação a fulano, na minha aversão em relação a Beltrano, na minha crítica em relação a determinada coisa ou pessoa. Eu vou me melhorar, eu vou respirar fundo, eliminar o sentimento de aversão, se por acaso houver, de antipatia, de desejo de vingança. É impossível agora, de um momento para outro, mas vou repetindo, a gente pode diminuir essa gradação. A gente pode ser capaz de perdoar, ou pelo menos tentar perdoar, diminuindo essa intensidade de sentimento, sem alimentá-lo, sem ficar com a mente dizendo, é isso mesmo, eu estou certo, não está errado. Sim, deixa quieto. Aconteceu, é só uma ocorrência da vida. E a gente supervaloriza.